pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra fazer um comparativo que vocês pedem muito aqui no canal, que é qual é a diferença entre as Maldivas e o Tahiti. As pessoas perguntam, Sabrina, qual você prefere? Não sei responder, muito difícil. Porque na verdade eu prefiro os dois. Sabe aquela coisa de criança assim, que você fala, ai, você prefere chocolate ou doce de leite? É tipo isso, não dá pra escolher. Eu gosto dos dois. Se deixar os dois, eu vou comer os dois, entendeu? Nesse momento, você não se inscreveu no canal, faz isso agora, pra de repente você ir conhecer esses paraísos maravilhosos e depois me mandar uma mensagem aqui. Ativa o sininho e deixa todas as suas dúvidas, se de repente eu não falar de algum assunto que você quer saber sobre esses dois destinos. Então vamos lá, eu fiz uma listinha aqui pra ser um pouco mais didática de tudo que eu preciso comparar. Então, falando de comida, a comida na Polinésia Francesa, como o próprio nome diz, é gastronomia francesa. Então, é realmente uma delícia. Lá se come muito um prato que se chama poisson cru, que é um peixe cru no leite de coco. Eles comem, sim, muito peixe fresco, cru, com, enfim, tipo salmão, carpaccio de salmão, só que de outro peixe. Além disso, você tem muito da gastronomia francesa por lá. Então, a comida realmente é muito boa. Eu passei super bem nas 2 vezes que eu fui pra lá. Nas Maldivas, a comida é mais internacional. Então, a maioria dos restaurantes, dos hotéis, né, tem comida internacional. Também passei super bem. Quanto a valores de comida, os 2 lugares são caros, não adianta falar que não são, porque são. E lógico, nos 2 lugares você tem aquela coisa, né? Ah, num perrengue eu como uma pizza, num perrengue eu como um cheeseburger. Nos 2 lugares você encontra ambas as coisas, uma batata frita, enfim. São destinos caros, eu colocaria aí uma média de 40 a 50 dólares por refeição. Não é um destino barato. Vamos comparar uma Coca-Cola. Eu lembro que no último hotel que eu fiquei nas Maldivas, a Coca-Cola custava 8 dólares. E no último hotel que eu fiquei no Tahiti, em Bora Bora, custava 6 dólares. Eu acho que era isso, se a minha memória não tá falhando. Então assim, é muito caro, mas são destinos incríveis que valem muito a pena. Então vamos falar sobre o próximo tópico. Bangalô. Aquela história do bangalô em cima da água. Nos 2 destinos você encontra esse tipo de acomodação nos hotéis. Mas você também encontra aqueles quartos que tem um pé na areia, você encontra os quartos mais baratos que às vezes ficam mais pra dentro da ilha e que muitas vezes eles são mais quietos, eles são mais silenciosos. Então você encontra todos os tipos de acomodação, mas se você for para um destino como esse, minha recomendação é que pelo menos em um dos lugares você fique num bangalô em cima da água. Mas existem outros destinos no mundo hoje em dia que tem esse tipo de quarto e que eu posso gravar um vídeo pra vocês contando isso, se vocês quiserem. Então deixa aqui que eu posso falar de outros destinos que inclusive são mais perto e que você pode ter essa experiência de ficar em cima da água também. A cor da água, aquele azul que você procura, azul turquesa, aquilo que brilha seu olho, assim, nos 2 lugares você encontra. A diferença da paisagem dos destinos é que no Tahiti você tem muitas ilhas. Então, você tem paisagens diferentes. Você tem aquela ilha que não tem montanha e você tem aquele atol que você tem as montanhas no fundo, igual Bora Bora, enfim. Nas Maldivas você já tem aquelas ilhas planas que você não vê montanha, sabe? Aquele mar infinito, azul turquesa e que vai mudando e tem 50 tons de azul. Você tem os lugares onde tem os corais, e você tem os lugares onde você tem só aquela areia clarinha. No Tahiti, o que eu percebo é que a quantidade de animais que você vê marinhos é muito maior do que nas Maldivas. Talvez porque seja ainda mais preservado, porque o governo francês tem umas leis mais rígidas para preservação. É a minha percepção, tá, gente? Não é uma coisa que eu tenha lido em lugar nenhum. Nas Maldivas, você tem alguns lugares que você pode ir para ver os corais, para ver os bichos, então não é no seu próprio hotel que você vai conseguir ver isso. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas os 2 têm a cor da água maravilhosa. É aquela história, não dá pra escolher entre chocolate e doce de leite. São 2 coisas maravilhosas, então não seria real se eu falasse que eu prefiro um ou outro. Época do ano. Ambos os destinos têm épocas do ano que não são tão recomendáveis. Por exemplo, Maldivas, junho, julho e agosto é uma época que normalmente chove mais, então não é recomendado ir nessa época do ano. O Tahiti,
Em janeiro, fevereiro e março é uma época que existe a possibilidade de furacão, de muita tempestade. Então também é uma época que não é recomendada. O restante do ano você pode ir tranquilamente. A água tem uma temperatura deliciosa. Tem épocas que é mais quente, tem épocas que mais fria. Foi muito bom. Eu fui em novembro pro Tahiti e eu fui em julho. E nas duas épocas foi maravilhoso. Para as Maldivas eu fui final de outubro, começo de novembro. E depois eu passei o Natal em dezembro e também foi ótimo. Não tenho o que reclamar. A temperatura da água estava excelente. O tempo também foi maravilhoso. Agora, como chegar? Nas Maldivas você chega normalmente, tá? Existem várias maneiras de você chegar. Mas normalmente o mais fácil e mais lógico é você ir via Dubai ou via Doha. Você pode também vir Istambul, enfim, tem outras maneiras, via Europa, aí você pode escolher o que couber no seu bolso. É mais fácil chegar nas Maldivas do que no Tahiti, na minha opinião, porque você faz um voo diretão até Dubai, que são 14 horas, você espera um pouquinho e aí você continua mais 4 horas até as Maldivas e de lá você pega ou um hidroavião ou um barco até o seu hotel. No Tahiti, você tem algumas maneiras de chegar também. A mais óbvia na minha cabeça seria ir através do Chile, porém a frequência não é diária de voos. Então o que a gente fez São Paulo, Los Angeles, e de Los Angeles a gente esperou 8 horas e continuou até Papeete. Chegando lá você tem que pernoitar em Papeete para daí continuar a viagem no dia seguinte ou de avião ou de barco. Então é uma viagem mais longa, você não tem a conexão na hora que você chega lá para já chegar direto no seu destino final. Então essa é a diferença básica entre os dois. Passeios. Ambos os destinos têm muitos passeios, mas eu vejo que a quantidade de ilhas que você encontra no Tahiti faz com que você tenha muitos passeios diversificados. Então até trekking, passeio de bicicleta, tirolesa, mergulho submarino. Você tem uma diversidade maior de passeios no Tahiti do que nas Maldivas. Nas Maldivas você vai pro seu hotel, você tem aquela lista de passeios que você pode fazer e o restante você realmente vai aproveitar seu hotel. No Tahiti não, você tem uma quantidade de passeios muito maiores, até porque normalmente você troca de ilha quando você tá lá. Você não vai só pra Bora Bora, você faz Bora Bora, Moorea, Tikehau, Tahá. Vocês podem ver inclusive a playlist aqui de Oceania, que eu vou deixar aqui linkada. Tem várias ilhas que eu conheci no Tahiti. Enquanto que nas Maldivas você normalmente vai, fica 5, 6 noites em um hotel. No máximo você pode trocar e fazer 2 hotéis, mas o destino é o hotel. Então essa é a diferença básica entre ambos os destinos. Quanto a valores, ambos os destinos têm valores altos, não adianta falar que é barato, dá pra ir economizando. Existem alternativas sim, mas em conta. Então, por exemplo, Tahiti tem Moorea, que é uma ilha bem pertinho ali do aeroporto internacional, que chama Faa, e ela é mais em conta do que ilhas como Bora Bora, por exemplo. Então você pode sim ir pro Tahiti e conhecer destinos que não sejam tão caros. A mesma coisa para as Maldivas. Tem sim alguns hotéis, algumas pousadas que você consegue ficar e serem mais em conta. A minha recomendação é assim: Sabrina, eu vou atravessar o mundo para chegar lá e não conhecer aquele lugar mais lindo. Economiza um pouquinho mais para ficar num hotel um pouquinho melhor. Espera um pouco mais para realizar esse seu sonho, porque são destinos que você não volta muitas vezes. É muito difícil, porque é muito longe, porque é muito caro. Então vale a pena sim escolher com carinho onde você vai ficar. Eu acredito que sejam essas as diferenças. Tem muitos vídeos aqui, tanto das Maldivas quanto do Tahiti, que vocês podem acompanhar e podem ver por vocês mesmos a diferença entre um e outro, mas eu queria fazer esse comparativo por conta das dúvidas que eu recebo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!